Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, começamos hoje a nossa aula 17, né? Lembrando que eu sou a professora Gisélia. Tá? E lembrando que você já lavou a mão, né? Com certeza, se não lavou, a gente vai dar um tempinho para você lavar a mão. E também pegar o material. Hoje é somente um caderno, o caderno de toda aula, o lápis e a borracha. Tá bom? Então, pode ir lá que nós esperamos vocês. Vamos lá então, agora que tá tudo certo o material, né? Você já lavou a mão, já se ajeitou aí no teu espaço. Coloca a data de hoje e coloca o tema da aula também, né? Aula 17, Movimentos Sociais no Brasil em Confidência Mineira. Pode copiar que a gente tá esperando. Pronto, vamos lá então. Então, primeiro a gente vai começar relembrando a aula anterior. Então, nós falamos sobre a chegada dos portugueses e o início da colonização, né? Então, assim, o que é colonizar? Quando eu falo em colonização, eu tô falando do quê? Naquela época, ou seja, lá em 1500, colonizar era povoar, ou seja, trazer portugueses para cá, com o objetivo de explorar as terras brasileiras, tá? E o governo português, que era o dono dessas terras aqui, né, que se apossou das terras que antes tinham outras pessoas, ele optou por um sistema de capitanias hereditárias, que era o quê? Ele dividiu o Brasil em 15 grandes lotes e entregou para 12 famílias, tá? Então, capitanias hereditárias, a gente pode lembrar com esse mapa que tá ali, cada um dessas faixas é uma capitania. E também aqui eu trouxe essa imagem para falar do produto que eles cultivavam, que era a cana-de-açúcar. Então, optou-se pelo cultivo da cana-de-açúcar, né, a monocultura de cana-de-açúcar. O que quer dizer isso? Que eles plantavam somente cana-de-açúcar porque era um produto muito lucrativo lá no exterior, né, em outros países. Então, dava muito dinheiro. Então, aqui só se plantava cana-de-açúcar. A mão de obra do africano escravizado. E nós vemos ali também a presença do gado ali, que ele servia para impulsionar esse moinho. Eles que faziam girar o moinho que moía a cana de açúcar ali, tá bom? Bom, como eu falei, então cana de açúcar e a mão de obra do escravizado, do africano, né, escravizado. Então, para essa colonização vieram mais de 4 milhões de africanos e por cerca de 350 anos eles trabalharam nas mais diferentes atividades aqui no Brasil. Então eles eram a base da economia brasileira, eles que produziam. Aqui então é uma imagem do Debré, aquele pintor francês, mostrando algumas das atividades. Então até para vender
né, eles usavam esse tipo de mão de obra. Aí eu contei pra vocês que eles eram lá do continente africano, que lá tinha vários reinos, muitos desses reinos eram bem desenvolvidos, eram urbanizados, ou seja, tinha grandes cidades, tinha comércio, era bem desenvolvido na matemática, por exemplo, em várias outras ciências. E esse conhecimento todo eles trouxeram aqui pro Brasil, certo? E ajudaram na construção do Brasil. Mas a escravização é um sistema muito cruel, tinha muitas restrições, então, de alimentação. Então a média de vida era no máximo 30 anos. Era curta a vida porque era muito sofrida. Mas assim, o que eu também contei pra vocês? Que apesar de tudo, eles sempre resistiram a essa situação. Então eles lutaram contra isso. De que outras formas eles resistiram? Então eles criaram uma luta, que é a capoeira. Ela foi criada como luta. E aí eles disfarçavam, né? Pra ninguém saber que eles estavam treinando uma luta, eles diziam, não, a gente tá dançando e tal. Mas na verdade, foi para isso que ela foi criada. Então é uma forma de resistência. Eles também fugiam, né? Já que ninguém podia ajudar um escravizado fugitivo, eles se organizaram em comunidades chamadas de quilombos, tá bom? O remanescente desses quilombos existe até hoje, que são as comunidades quilombolas. No Paraná também tem 37 comunidades quilombolas. Eu contei a história de uma delas, que é lá de Guarapuava. E eles deixaram também uma herança cultural muito grande, certo? Então, na música, aqui nós montei esse painel para vocês, né, relembrarem um pouco dessa contribuição cultural. Então primeiro ali a capoeira, na dança, na culinária nós temos a canjica, mas tem muitas outras coisas que nós comemos no dia a dia, que é influência que foi trazido pelos africanos aqui. Na religião, né, na música, tem esses dois instrumentos que a gente colocou, mas isso tem muito mais, né, na música brasileira, que foi trazido pelos africanos. E vimos também que eles trouxeram muitas tecnologias e aplicaram aqui no Brasil. Então, como eles trabalhavam em vários setores, eles aplicavam a tecnologia que eles conheciam na África. Então fogão a lenha, fornalha, construções de taipa, que tem várias construções aqui no centro de Curitiba, por exemplo, que é feito de taipa. O tijolo de adobe, tá bom? Né, nós já vimos que tinham já os portugueses, os indígenas, então eles ajudam a formar uma grande diversidade. Então, com a formação desses três povos, nós dizemos que o povo brasileiro ele é muito diversificado, tá bom? Então, e quem é descendente de africano, nós chamamos de afro-brasileiros, mas também, tudo bem você chamar eles os negros, né? Então, o que eu falei? Então, os portugueses exploraram aqui. O pau-brasil foi a primeira forma de explorar a terra, e depois a cana-de-açúcar. E hoje nós vamos falar sobre uma terceira riqueza que foi explorada pelos portugueses, né? E quais as consequências, né, dessa forma de exploração. Eu trouxe uma imagem aqui de um acontecimento que aconteceu alguns anos atrás, há pouco tempo aqui na história do Brasil, que rompeu a barragem de uma mineradora. O que é mineradora? Mineradora é uma empresa que explora minérios. Rompeu a barragem e alagou, inundou toda uma cidade. Essa imagem é lá de Mariana, mas há uns 2 anos atrás teve outra cidade, Brumadinho, também, que passou por isso. Certo? Então, o que eu tô falando para vocês? Que ainda hoje essa forma de exploração ela acontece muito no Brasil e os danos ambientais ainda são muito fortes, tá bom? Mas quando começou a exploração de minério no Brasil? Já faz mais ou menos uns 300 anos, né? No começo da história, quando o Brasil ainda estava se formando. Para a aula de hoje, ainda a ver com esse assunto, eu trouxe essas duas imagens. Você conhece esse personagem que aparece na imagem? Quem conhece esse personagem? E uma dica, todo lugar que você vai tem alguma coisa, né? Toda cidade tem alguma localidade
que homenageia esse personagem aqui. Seja o nome de rua, seja um bairro, seja uma estátua. Sempre tem alguma coisa que homenageia esse personagem, tá? Que é o Tiradentes, tá bom? O Tiradentes, esse personagem tem a ver com a aula de hoje. Que nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. Então, o que acontece? Como Portugal se apossou do Brasil, explorava as riquezas brasileiras para levar lá para Portugal, não investir aqui, então, durante um bom tempo da história do Brasil, houveram várias rebeliões, houveram manifestações contra o rei de Portugal por tudo isso. Mas eram manifestações que pediam melhoras, que pediam que diminuísse imposto, alguma coisa assim, tá bom? Pela primeira vez na história, em 1789, vai acontecer um movimento que vai pedir para que o Brasil se separe de Portugal, se torne independente de Portugal. Então, esse evento nós chamamos de Inconfidência Mineira. Tá? Então, a palavra Inconfidência significa movimento separatista. Tá? Eles queriam separar de Portugal. É conhecido também como Conjuração Mineira. Conjuração tem o mesmo significado, né? Tem o objetivo de separar. Não só que melhoras, eles queriam que o Brasil se tornasse um outro país, que tivesse um rei próprio, que tivesse leis próprias, certo? Então vamos ver como aconteceu isso, né? Por que as pessoas ficaram tão, assim, revoltadas que chegaram a pedir a separação do Brasil, né, de Portugal. Bom, aqui eu falei do ouro, né, dos minérios. Teve um evento no Brasil que era Entradas e Bandeiras, em que eram expedições, que algumas pessoas exploravam o interior do Brasil em busca de ouro, né, pedras preciosas, e eles também aprisionavam indígenas, que no começo da história do Brasil foram usados também como mão de obra escrava, né. Os bandeirantes, eles contribuíram, uma das formas de eles contribuir é que eles avançaram o Tratado de Tordesilhas. Então dá uma olhada no mapa. Essa linha que está em verde ali, lembra na aula passada que eu falei sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, Portugal e Espanha, eles dividiram o Brasil. Então, somente uma parte desse território pertencia ao Brasil. O que aconteceu? Os bandeirantes acabaram avançando. Então, olha aquelas linhas ali. Significa as rotas que os bandeirantes percorriam. E olha que elas ultrapassaram a linha de Tordesilhas. Ou seja, aumentou o território português. E outra questão, que eles acabaram descobrindo ouro. Então, até no começo, Portugal nem se interessou muito por colonizar o Brasil, porque eles não viam sinal nenhum de ouro no começo. Mais tarde, tinha um ouro muito pouco, assim. Então, eles não era interessante. E com os bandeirantes, então descobriu-se ouro, que no Brasil tinha, inclusive, muito ouro, né, e principalmente nas regiões onde fica hoje Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, tá? E esse período, então nós chamamos que era o Brasil colônia, quer dizer que o Brasil pertencia a um outro país, que no caso era Portugal. Então durante esse período, nós chamamos de Brasil colônia, tá bom? Quando as pessoas ficaram sabendo da descoberta de ouro, que tinha alguns lugares no Brasil que tinham minas de ouro, houve uma correria para essas regiões, certo? Então essa correria gerou o aparecimento de vários povoados naquela região, o arraial, né? O que é arraial? Arraial é um pequeno povoado, uma aldeia, uma pequena vila. Então surgiram vários povoados com essa história das pessoas querendo enriquecer, né? Explorando o ouro. Então aqui na imagem é o arraial do Sumidouro, lá em Minas Gerais. Também nesse período surgiu a Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto, Sabará, Ribeirão do Carmo, onde hoje fica Mariana, que é aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, onde estourou a barragem, né? E São João del Rei. Então aqui foto dessa localidade. Muitas pessoas gostam de visitar, né, de viajar para esses lugares, porque lembra esse período da história do Brasil. Em Minas Gerais, nessas cidades hoje que são turísticas, qual que é a principal atração? São igrejas, tem muitas igrejas nesses lugares, e o altar dessas igrejas tem muitos detalhes assim, com ouro. Eles decoravam a igreja com ouro, era tanto ouro na época. Dá uma olhadinha na imagem lá. Esse instrumento chama-se bateia. Bateia era usado para tirar o ouro do rio. Então, como isso acontece?
Como o ouro ele é mais pesado, ele ficava no fundo desse recipiente. E a pedra e a areia, que ela é mais leve, ela acabava saindo junto com a água, tá? Então, esse instrumento ali, eles usavam para fazer essa exploração. Eu trouxe essa imagem do Rugendas, um viajante europeu que pintou vários momentos da história, né, do Brasil, desse período, e ele fez essa pintura aqui. Dá uma olhadinha ali. O título dessa obra é Lavagem de Ouro de Itacolomi. Ela é do século XIX. Dá uma olhadinha, quem consegue achar alguém usando bateia na imagem? Tá, acharam? Eu já achei daqui. Tá bom? Tem várias pessoas, inclusive, né? Que era um instrumento que era bem usado na época. Outra questão, gente, que aconteceu? Que eles... A preocupação deles era a exploração do ouro. Então, eles não se preocupavam em plantar, em criar animais, nada disso. Era explorar o ouro. Então, o que aconteceu? Vinha um comerciante de outros locais de Minas Gerais para vender nessas localidades. Então, assim foram se formando as primeiras localidades, as primeiras cidades, né? Tudo em função da exploração do ouro. Bom, o rei de Portugal também ficou bem feliz com essas descobertas. Por quê? Porque uma quinta parte de todo o ouro que se encontrasse deveria ser entregue ao rei de Portugal. Tá? Então ele dominava tudo, controlava tudo que acontecia no Brasil e ficava inclusive com parte de toda a riqueza. Então quinta parte da riqueza deveria ser entregue ao rei de Portugal. Então eu trouxe aqui um texto da historiadora Mari Del Priore. É uma historiadora que ela é especialista no Brasil Colônia, né? Ela trabalha muito com o Brasil Colônia e o Brasil Império. E ela escreveu esse texto aqui. Dá uma olhadinha lá. Todas as jazidas eram de propriedade do rei, que as distribuía para exploração. O descobrimento de uma jazida tinha de ser imediatamente comunicado às autoridades, que enviavam funcionários ao local para a demarcação do terreno. A distribuição das jazidas variava de acordo com o número de escravizados que possuísse cada interessado. Então, jazida são as minas, né, de ouro. Também, muitos desses lugares teve pedras preciosas. Tá? E só tinha direito de explorar a jazida quem tivesse uma certa quantidade de escravos, ou seja, quem fosse rico. E aqui no Paraná também teve ouro, também teve minas de ouro, foi explorado. E aqui esse mapa mostra os locais do Paraná onde tinha ouro. Aqui tem um outro mapa, dá uma olhadinha, mapa de localização das principais áreas de mineração no século XVII e as rotas de desbravamento dos faiscadores de ouro no Paraná. É de um historiador também muito conceituado, que é o Rui Wachowski. Esse texto é de 1988. E aí, como eu falei, o rei de Portugal ficava com uma parte, né, de todo o ouro que fosse encontrado, de toda a riqueza. Para garantir que as pessoas pagassem, entregassem parte desse ouro, ele criou essa construção aqui, que é uma casa de fundição. Então, o que ele fez? A pessoa só conseguia vender o ouro que ele encontrasse se ela tivesse em barra com carimbo dessa casa de fundição. Então, para a pessoa conseguir fazer essa barra, ele era obrigado a levar o ouro que ele encontrou para essa instituição ali. Certo? Lá eles faziam a barra e já os funcionários do rei já separavam parte do ouro que ficava pro rei. Então não tinha como fugir, como não entregar esse imposto, tá bom? Então essa casa de fundição era para isso. Aqui é uma imagem de uma dessas barrinhas de ouro. Então todo o ouro só podia ser vendido dessa forma aqui. Não adiantava querer vender o ouro em pó, nem em pedrinha, nada disso. Tinha que ser desse jeito e com esse carimbo. E aí, assim, as pessoas já estavam bem descontentes porque os impostos cobrados pelo rei era muito alto, era muito caro mesmo. E assim, o que aconteceu? Com o tempo, o ouro começou a ficar escasso, começou a ficar difícil de achar ouro. Mas apesar dessa dificuldade, o rei continuou cobrando uma certa quantidade de ouro, né, por período, mesmo as pessoas não achando mais. E as pessoas começaram a se revoltar com isso. Então teve, a princípio, algumas rebeliões para pedir o fim das casas de fundição. Mas o que aconteceu? Em 1788, o rei decretou, fez o decreto da derrama,
que instituía uma nova cobrança de impostos atrasados. Então, era um dia que eles cobravam o imposto, se a pessoa não pagou o imposto, seria cobrado daquele dia. Então isso deixou a população apavorada, porque as casas seriam invadidas e tal. Lá em Vila Rica, tinha vários intelectuais, né? Intelectuais são filósofos, pessoas que gostam de estudar, que gostam de ler e tal. E eles já tinham o hábito de se reunir para discutir política, para falar de filosofia, para falar de poesia, literatura. Nesse grupo tinha muitos, né, poetas. Falava de algumas ideias que vieram lá do exterior, que são ideias iluministas, que falavam de liberdade, de igualdade entre as pessoas. Então, eles já vinham discutindo algumas ideias assim. Quando veio a notícia da derrama, né, que o governo, que o rei ia cobrar os impostos atrasados a qualquer custo, então eles se reuniram e passaram a pensar em alguma coisa contra o rei de Portugal. Passaram a discutir, né, algumas coisas. O objetivo deles era o quê? Separar o Brasil de Portugal, criar novas fábricas. O Brasil era proibido ter fábrica no Brasil, certo? Por quê? Para obrigar o Brasil a comprar de Portugal. Eles queriam fundar universidades e tinha outras ideias, né, para que o Brasil se desenvolvesse, porque não se investia aqui. Tinha muita riqueza que era explorada do Brasil, mas não existia um investimento. Um dos líderes desse movimento foi esse personagem que eu já falei pra vocês, que é o Joaquim José da Silva Xavier, que nós conhecemos como Tiradentes. Então, provavelmente você já ouviu falar, porque como eu falei, em várias localidades do Brasil, quase toda cidade que você vai, tem uma homenagem a esse personagem. E ele tem inclusive uma data, tem um feriado nacional que é para homenagear o Tiradentes. Então, o Tiradentes, ele foi líder desse movimento aqui, chamado de Inconfidência Mineira. Bom, por que esse nome Tiradentes, né? De onde veio isso? Na verdade, essa palavra sugere um pouco. Ele era de uma família grande, de 11 irmãos. Os pais dele morreram e ele foi criado pelo padrinho. O padrinho era médico e farmacêutico. Então ele aprendeu essa profissão do padrinho dele de praticar a medicina e inclusive prática que a gente chama de dentista hoje, né? E depois ele foi também militar. Nessa época da Inconfidência Mineira, ele era militar, ele era alferes. Então, como já falei no começo, o objetivo desse grupo não era só pedir melhorias, eles queriam formar um novo país, que o Brasil tivesse um novo governante. Bom, esse grupo que o Tiradentes liderava, chegou a idealizar uma bandeira para esse novo país, né? A bandeira teria esse formato, tem um fundo ali vermelho e essas palavras, libertas quae seratamen, que significa o quê? Liberdade, ainda que tardia. Só que acontece o seguinte, uma das pessoas que faziam parte do movimento, ela foi lá e contou para as autoridades. Então o rei ficou sabendo desse movimento e eles prenderam, né? As pessoas do movimento foram presas, foram julgadas e foram condenadas. Então aqui eu trouxe para vocês esse é o documento que fica lá no Arquivo Nacional. Esse documento trata da sentença da condenação dos inconfidentes. Então aqui diz o que deveria acontecer com esses inconfidentes. E tem um trechinho aqui que eu trouxe para vocês que fala do Tiradentes, tá? Que trata da condenação do Tiradentes. Então diz assim, vamos ver ali. Então lembrando que essa é a fonte histórica que comprova que esse fato aconteceu, que existiu o Tiradentes, que tem uma discussão se ele existiu mesmo ou não, quem seria o Tiradentes. Então existia um personagem histórico, sim, é conhecido como Tiradentes, tá? A gente não sabe muitos detalhes sobre eles, mas por esse documento a gente sabe que existiu. Vamos ler um pouquinho ali? Então acompanha comigo. Então lembra que na época o português era bem diferente do que era hoje, então observe que algumas palavras, né, escreve diferente de hoje, tá bom? Então, portanto, condena o réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes. Alcunha quer dizer apelido, né? Alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, aqui com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre.
e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde em lugar mais público dela será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma. Declaram o réu infame e seus filhos e netos, tendo os seus bens, aplicam para o fisco e Câmara Real. Ele teria que entregar todos os bens para o rei. Tá? E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais do chão se edifique, e não sendo própria, será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados. E no mesmo chão se levantará um padrão, pelo qual se conserve na memória a infâmia abominável réu. 18 de abril de 1792. Então, o que aconteceu? Ele foi... O que diz esse documento? Ele foi condenado à forca, tá? O Tiradentes foi um dos poucos que foi condenado à forca. Outros, eles foram exilados, ou seja, eles foram obrigados a mudar para outros países, para a África, muitos deles foram para o continente africano, tá bom? E, no caso do Tiradentes, eles tiveram que... O Tiradentes e os outros tiveram que entregar a sua propriedade para o rei. E teve toda, assim, uma demonstração pública. O corpo dele foi arrastado pelas ruas de Vila Rica. No lugar onde era a casa dele, foi erguer um monumento para todo mundo lembrar que aquela pessoa foi uma traidora, que ele foi um traidor. E que... para servir de exemplo, né? Que não deveria fazer isso. Então, aqui 2 documentos que tratam um pouco desse período da história. Nós vimos ao longo da minha apresentação várias imagens do Tiradentes, e vocês também veem, né, nos monumentos ali a Tiradentes. Uma das imagens que a gente vê bastante é essa imagem aqui, que trata da execução do Tiradentes, certo? Geralmente as pessoas nessa época, antes de enforcar, eles rapavam a cabeça e a barba. Então, todo condenado à forca, eles tinham a cabeça e a barba raspado, certo? E o que a gente observa aqui dessa imagem, das imagens que nós vimos? Tá? Ele tá com barba e tá com cabelo, tá? E provavelmente não foi assim, não condiz, essa imagem que nós estamos vendo aqui não condiz com a realidade. Provavelmente não foi assim que o Tiradentes foi executado, certo? Então, de novo, a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, por que o Tiradentes ele foi... retratado de uma forma diferente da realidade, né, com cabelo. Aqui tem um grande historiador que acha que essa pintura, que foi feita em 1893, ou seja, 100 anos depois da morte de Tiradentes, tá bom? Então, essas imagens que nós estamos vendo, elas foram feitas 100 anos depois. Durante 100 anos, ninguém lembrava de Tiradentes, porque era proibido até falar desse personagem e tal. Tinha outras pessoas que eram mais... que era da elite, que sentiram mais, que tinha a história mais lembrada. Do Tiradentes, não, ela ficou esquecida por mais de 100 anos. E passados 100 anos, eles resolveram relembrar essa história. Então, por quê? Por que eles resolveram lembrar a história do Tiradentes? Porque ele foi retratado de uma forma tão diferente do que seria na realidade, certo? E nessa imagem que nós estamos vendo aqui, lembra para alguns estudiosos, ela lembra o quê? Uma cruz, um crucifixo. Então, é como se você, de relance, dá a impressão que ele foi crucificado. E tem a imagem realmente tem um crucifixo na imagem ali. Então... muitos acreditam que essas imagens querem associar a imagem do Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. E para quê? Porque o Brasil, nesse período, em 1893, ali, a partir de 1889, precisava de novos símbolos, precisava de uma nova bandeira, precisava de um novo hino nacional e de novos heróis. E aí eles lembraram da história do Tiradentes, que lutou, né, contra o rei de Portugal e tal, certo? Então, essa imagem... é uma imagem construída do Tiradentes. Provavelmente ele não era assim. Tá bom? E eu trouxe aqui um pequeno vídeo, que resume um pouco essa história, né? A Inconfidência Mineira, tá? Vamos assistir então esse videozinho? No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e a principal atividade econômica era a exploração e extração de metais preciosos. Na medida em que as reservas minerais iam se esgotando, as tributações e a fiscalização colonial tornaram-se mais intensas e abusivas.
Na cidade de Vila Rica, na capitania de Minas Gerais, um grupo de intelectuais, a elite local e integrantes de setores médios da população articularam um movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Entre os integrantes estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A Inconfidência pretendia conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Entretanto, o movimento não aconteceu. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Em resposta, a coroa portuguesa prendeu os denunciados. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. Mesmo não promovendo a adesão e a mobilização dos demais centros da colônia, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento em direção à independência do Brasil. Vocês viram que o vídeo, né, dá um resumo de tudo que eu falei aqui. Enfim, esse movimento ele não deu certo, mas marca-se o movimento, a primeira vez na história que se fala em separar, né, em tornar o Brasil independente de Portugal. As ideias discutidas lá entre os inconfidentes, lá em Minas Gerais, elas eram discutidas também em outros lugares do Brasil. Que ideias eram essas? Ideias que marcaram revoluções lá na Europa, por exemplo, lá na França. Lembra da Revolução Francesa que eu falei para vocês? Então tinha algumas ideias que influenciaram as pessoas lá na Revolução Francesa, que é a ideia de liberdade, de igualdade, né? Que deve existir igualdade de direito entre as pessoas. Então muitos brasileiros iam estudar na Europa, tomaram conhecimento dessas ideias e elas traziam para o Brasil. Então aqui no Brasil eles discutiam essas ideias em cafés, em rodas de conversa, em praça pública. Então falavam bastante dessa. Então essa ideia foi se difundindo e então outros lugares também tomaram conhecimento. Então teve outros movimentos de independência. Tá bom? Outra história que eu vou contar para vocês é a revolta dos alfaiates, que também é conhecido como Conjuração Baiana. Então, de novo, essa palavra conjuração, o que quer dizer conjuração mesmo? Ou inconfidência? Então, conjuração e inconfidência, lembrando que significa movimento separatista. Então, as pessoas, esses revoltosos aqui, eles queriam que separasse o Brasil de Portugal, que se fizesse um novo país. Só que esse movimento, ou Inconfidência Mineira, a maioria das pessoas era da elite, muitos deles eram grandes proprietários de terra, e eram pessoas ricas, digamos assim. Então, o mais pobrinho, assim, mais ou menos, era o Tiradentes, que, pobrinho, quer dizer, ele tinha fazenda, ele tinha propriedades, não é? Tem gente que fala que ele era, é o modo de dizer que eu usei, que na verdade ele tinha propriedades, tá bom? Esse movimento, a revolta dos alfaiates, já foi uma revolução mais popular. Como assim mais popular? Eram pessoas mais da camada popular, assim, mais pobres, digamos, escravos, ex-escravos, tá? E nesse movimento também eles tomaram conhecimento das ideias iluministas, né? Aquelas ideias que vieram lá da França, lá da Europa. Também se reuniam para discutir essas ideias, certo? E aí a situação aqui nessa localidade onde eles viviam era muito difícil. A população estava passando fome mesmo, certo? E cobrança de impostos muito altos. Então eles começaram a escrever essas ideias iluministas em cartazes e a fixar em certos locais, em postes, em certas construções, assim. Então, de repente, um certo dia apareceu a cidade toda com cartazes falando sobre liberdade, igualdade, né, independência com relação a Portugal. Então, e aí as autoridades da época começaram a investigar os responsáveis por esses cartazes, certo? Então eles fizeram uma devassa, ou seja, uma operação para descobrir quem fez isso. No meio dessas pessoas, dos que fizeram os cartazes, tinha um militar, uma pessoa que tentou deserdar várias vezes, e ele assinava o documento de deserção. As autoridades compararam a letra desse documento, com esses cartazes. Então eles chegaram à conclusão que essa pessoa era um dos responsáveis, tá?
Então, antes que eles conseguissem fazer algum movimento, alguma revolta, essas pessoas foram presas. E, de novo, os mais pobres, eles foram condenados à forca. E as pessoas da elite, eles foram exilados, né, para outros países e tal. Todos tinham que entregar a propriedade para o rei. Então aqui tem, nessa imagem ali, uma representação que lembra esse momento, tá? Para essa condenação, as autoridades mandaram fazer uma nova forca gigante em praça pública, para que todo mundo assistisse aquilo com o objetivo de exemplo. Então, para as pessoas saberem que se elas tentassem alguma coisa contra o rei, né, alguma inconfidência, né, ou seja, como se fosse alguma traição ao rei, ela seria punida de forma bem cruel mesmo, assim como foi Tiradentes. Tá? Então, eles fizeram uma espécie de um espetáculo assim, em praça pública. Então, como atividade, eu quero que vocês vão escolher uma dos movimentos que eu contei pra vocês, né? Ou Inconfidência Mineira, que é aquela onde o líder era o Tiradentes, ou a Revolta dos Alfaiates, que é essa segunda que eu contei. Tem esse nome também porque muitos dos líderes, eles eram alfaiates, tá? Alfaiate é um costureiro que faz roupa de homens, tá? Então, você vai escolher uma dessas histórias, você vai contar pra gente, tá? Então, escreve sobre ela e vai desenhar, tá bom? Pinta e tem mais um tempo pra vocês fazerem isso.
Bom, se você não conseguiu terminar, pode terminar, né, depois dessa aula, deixa bem colorido. E como a gente sempre pede para vocês fotografarem, mandar para a escola de vocês, tá bom? E a gente mostra aqui nas próximas aulas daí, certo? Então por hoje é só, um abraço.